Tema de hoje: nós somos suas testemunhas. Nós somos suas testemunhas. De quem? De Jesus. Ao menos era para sermos. Quando você fala de testemunha, segundo o dicionário, testemunha é uma pessoa que testemunhou, que assistiu a um acontecimento, que presenciou um fato. Então, por conta disso, ela é uma testemunha. Por exemplo, você vê nos julgamentos hoje que tem, nos juizados aí, pelo Brasil afora, pelo mundo afora, onde quem é julgado tem um advogado de defesa, tem um advogado de acusação ou um promotor que acusa, e geralmente eles convocam testemunhas para testemunhar algo que eles viram, algo que eles presenciaram. E se você olhar para a Bíblia, inclusive, na Bíblia, no livro de Atos, quem está lendo a Bíblia este ano, nós estamos lendo a Bíblia novamente, e nós estamos no meio do livro de Atos. E se você olhar no livro de Atos, assim como foi também na época de Jesus, algumas pessoas eram contratadas para testemunhar mentiras acerca dos apóstolos e também até do próprio Cristo. Não é desse tipo de testemunha que eu estou falando, que fala mentira. Quero falar de uma testemunha de alguém que realmente assiste um ato, presencia um ato e atesta a veracidade desse fato que ele viu, que ele participou. E quando a gente fala de ser a testemunha de Cristo, se nós somos realmente testemunhas de Cristo, e lendo o livro de Atos, essa palavra testemunho, ela é citada em diversas passagens. Diversas passagens. E como eu disse, tem dois sentidos. Tem gente que testemunha a verdade, tem gente que testemunha a mentira. Tá? E lendo o livro de Atos, como os evangelhos que a gente leu, está lendo, o Velho Testamento também, existem alguns textos, pelo menos uns dois, que falam de pessoas que testemunharam algo especial diante de Deus e falaram sobre isso, e também pessoas que inventaram mentiras. Ou seja, a Bíblia, como eu digo sempre aqui, se Deus permitiu que tudo que está escrito nela esteja escrito, é porque Ele gostaria que nós lêssemos e essa palavra, essa leitura pudesse nos capacitar a viver, como nós estamos estudando aqui de quintas-feiras sobre temperamentos. Existem 4 tipos de temperamentos, cada um tem um que ressalta mais, e na Bíblia existem textos de pessoas que tiveram temperamentos diferentes. E Deus foi tratando essas pessoas ao longo dos tempos. Falando de testemunho, no livro de Atos, me chamou a atenção pelo menos uns 4 ou 5 textos dessa palavra testemunho. O primeiro deles está aqui em Atos, acompanha aqui no telão por enquanto, Atos capítulo 2. O versículo 32 é um texto conhecido da gente, né? Diz os textos assim: Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. A gente viu Jesus vivo, nós vimos Ele sendo crucificado, nós vimos Ele sendo sepultado, mas nós também vimos Jesus vivo. Ele ressuscitou, Ele está vivo. Versículo 33, o escritor de Hebreus de Atos diz: exaltado à direita de Deus, Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Vocês estão vendo aí. Versículo 34, pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Versículo 36, portanto que todo Israel fique certo disto,
Este Jesus, aquela pregação de Pedro, né, cheio do Espírito Santo, quando ele foi inquirido lá, os irmãos foram inquiridos porque eles estavam falando em outras línguas, estava aquele mover do Espírito, aí passa os camaradas indo embora daquela festa, falando, os caras 9 horas da manhã já estão bêbados e tal. Aí Pedro, com a sua impetuosidade, ele se levanta cheio do Espírito e fala, não, eles não estão embriagados, está acontecendo isso, e ele fala, versículo 36 aqui, portanto que todo Israel fique certo disto, este Jesus a quem vocês crucificaram, porque foram lá os judeus que crucificaram, né, ou pelo menos armaram toda a situação, Deus o fez Senhor e Cristo. Versículo 37, quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Versículo 38, Pedro respondeu, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Versículo 39, ele continua falando, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Versículo 40, o texto diz, como eu disse, é um texto conhecido, Atos 2 é um texto muito conhecido. Só para citá-lo aqui, com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles, salvem-se desta geração corrompida. 41, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Nessa impetuosidade de falar, de ter coragem de falar, ele disse, eu testemunhei, eu sou testemunha, esse Jesus que vocês crucificaram, ele está vivo, Deus o constituiu Salvador, o Espírito Santo foi derramado sobre ele, e agora através dele esse Espírito Santo está sendo derramado sobre toda a carne, inclusive é para vocês e seus filhos. É que vocês não entenderam isso, mas nós aqui, nós somos testemunhas. Nós vimos ele ser crucificado, nós vimos ele ser sepultado, mas nós também vimos ele está vivo. E é desse Jesus que nós estamos falando aqui hoje para vocês. Isso bateu tão forte no coração daqueles homens e mulheres que eles 3.000 se converteram. Em Atos capítulo 3, versículo 15, acompanhem aqui. Eles também disseram para um outro tipo de pessoa, algumas outras pessoas, vocês mataram o autor da vida, mas Deus ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Nós vimos, nós podemos testemunhar aqui, sim, é verdade, Jesus ressuscitou, Ele está vivo. E aí a igreja, com essas pregações, com essa certeza, essa convicção que eles tinham no coração, se você continuar lendo Atos 3, 4, 5, 6, 10, você vai vendo que a igreja, ela foi tomando uma forma, ela foi crescendo, as pessoas iam se convertendo. Por quê? Porque esses homens e mulheres começaram a testemunhar. Começaram a testemunhar. E interessante que no começo, na ideia deles, era para pregar para os judeus. Que salvação é para os judeus. Só que num belo dia, Deus, como ama a mim e a você que não somos judeus, somos gentios, mas Deus nos amou de tal forma que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, e é por isso que nós estamos aqui hoje, né? Deus deu uma visão para Pedro, e eu quero ler com você esse texto, agora Atos capítulo 10, se você trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos aí. Glória a Deus. Atos capítulo 10, vou lendo aqui para ganhar tempo, versículo 1. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Versículo 2. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muita esmola, ou muitas esmolas ao povo, e orava continuamente a Deus. Pausa aí. Você vai ver na leitura que, por mais bondoso que você seja, ou eu seja,
como muitos acreditam que salvação é por obras, por bondade, você vai ver no texto que, apesar de Deus ouvir a oração dele, ele precisava encontrar Jesus, porque sem Jesus não tem salvação. A salvação não é por obras, é pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus que enviou Jesus. Então, por isso que muita gente não entende. Poxa, aquele cara que foi bandido, agora ele vai para a igreja e agora ele está santinho lá na igreja. Isso pode acontecer se ele se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida para Jesus de todo o seu coração. Ele vai ser salvo, ele vai mudar de vida, Deus vai tratar a vida dele. Então não é por obras. E você vai ver no contexto aqui que esse homem aqui, chamado Cornélio, ele não foi salvo pelas obras. Deus sabia que ele fazia boas obras, que ele tinha um bom coração, e ele orava, inclusive, pedindo a Deus. Vamos lá, versículo 3. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Pausa aí de novo, fala para a pessoa que está do seu lado: está vendo como Deus te ama? Deus se preocupa com você, Deus quer salvar a tua vida. Versículo 4, atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: quem é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Versículo 5, agora mande alguns homens a Jope, para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro. Seis que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Versículo 7, depois que o anjo lhe falou, se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso, dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Interessante que da mesma forma aqui, Pedro teve uma visão. Versículo 9, no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Versículo 10, tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Versículo 11, viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, 12, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Versículo 13, então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Versículo 14, mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. Versículo 15, a voz lhe falou segunda vez: não chame impuro o que Deus purificou. Versículo 16, isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Versículo 17, enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Versículo 18, clamando, perguntaram se ali havia hospedado ou estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. 19, enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. 20, portanto, levante-se e desça, não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Versículo 21, Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? 22, os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo, temente a Deus, é respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Versículo 23, Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro saiu, partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Versículo 24, no outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Versículo 25, quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés adorando-o. 26, mas Pedro o fez levantar-se dizendo: levante-se, eu sou homem como você. 27, conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. 28, ele lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei associar-se a um gentio, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou
que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Fala de novo para a pessoa que está do seu lado. Deus te ama, meu irmão, bastante. Sabe por que eu estou ressaltando isso? Porque nós não somos judeus, nós somos gentios. E Pedro teve essa visão de anunciar as boas novas do Evangelho para os gentios. Porque Deus sabe que, mesmo sendo gentios, existem pessoas que são boas, que merecem salvação, que precisam de salvação. 29. Por isso, Pedro continua dizendo, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Versículo 30, Cornélio respondeu, há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes, 31, e disse, Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. 32, mande buscar em Jope a Simão chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro que mora perto do mar. 33, assim, mandei buscar-te imediatamente. E foi bom que tenhas vindo. Agora, estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. 34, então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. 35, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. 36, vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. 37, saibam o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou. 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. 39, nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde mataram e suspendendo num madeiro. 40, Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e fez que ele fosse visto. Aleluia, ele está vivo. 41, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, pois nós que comemos e bebemos com ele depois que ele ressuscitou dos mortos. 42, ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. 43, todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. 44, enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a mensagem. Aleluia. 45, os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Versículo 46, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir Pedro disse, pode alguém negar água impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. 48 e último, então ordenou que fossem batizados no nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Tudo isso aconteceu porque Pedro estava na região, a um dia talvez de distância, e Pedro estava naquele gás. Eu conheci Jesus. No começo, se você ler os textos, você vê que os 3 primeiros anos com Jesus, a gente estudou sobre isso há 2 quintas atrás, o temperamento de Pedro era aquele temperamento sanguíneo. Ele
tomava decisão, ele falava as coisas, teve horas que ele acertou, teve várias vezes que ele errou. Na hora que Jesus estava sendo Pedro, ele foi o cara que tirou uma pequena faca, quase uma espadinha, e cortou a orelha de um soldado. Jesus o repreendeu, pegou a orelha, colou de volta, e Pedro estava sendo tratado. Ele fala para Jesus: Jesus, olha, é o seguinte, o senhor não vai morrer, eu estou contigo, e se o senhor morrer, eu dou a minha vida. E Jesus fala para ele: Pedro, baixa a bola, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes você vai me negar. E Jesus foi preso, reconheceram ele naquela movimentação da madrugada, e você estava com ele. Não, eu não estava, você estava com ele. Não, você estava com ele, inclusive você se veste, você fala que nem ele. Não, eu não. E ele ouve o galo cantar. E nós estudamos 2 quartas atrás, depois que Jesus ressuscitou, Jesus foi procurar os seus discípulos. Jesus os amou. Jesus ficou com eles ainda 40 dias. E nesse tempo Jesus chama Pedro e fala assim: Pedro, você me ama? Pela segunda vez: Pedro, você me ama? Pela terceira vez: Pedro, você me ama? E ele fala: Senhor, tu sabe de todas as coisas. Tipo assim, eu te amo, mas o senhor sabe melhor do que eu. A partir daquele momento, Jesus falou para ele: então apacenta as minhas ovelhas. Interessante que a partir daquele tempo que Jesus ressuscitou, eles começaram a ver, tudo que ele falava era verdade. Tudo que ele falava era verdade. Ele falou que ele ia morrer, eu não acreditei. Ele falou que ele ia ressuscitar, eu não acreditei. Agora eu entendo, eu posso pensar nisso, agora eu entendo o porquê da ceia. Porque ele serviu a ceia antes de ser morto. Ele deu um exemplo, ele criou aquela situação, ele falou: eu não vi a hora de estar com vocês aqui para a gente participar da ceia. Ele instituiu esse momento de comunhão entre os irmãos, né? Ele teve aquele momento de comunhão, de alegria. E glória a Deus por isso, porque depois disso Pedro, a mente dele abre, Deus começa a tratá-lo. Ele já não era mais aquele cara sanguíneo, ele já começou a pensar mais. E aqui ele está num lugar, né, depois de ter pregado o evangelho, está ali esperando o almoço, cai em êxtase, tem essa visão. Aí ele fala: poxa, Deus ama todo mundo, não é só os judeus não, Deus ama todos. Deus tem plano de salvação para todos. Por isso que Jesus veio, por isso que Deus enviou o seu Filho amado. E ele vai lá, ele é chamado, ele atende esse chamado, chega nessa casa, esse homem temente a Deus, homem que orava, homem que... Ele fazia ofertas, ele ajudava as pessoas. Mas ele precisava conhecer Jesus. E alguém precisava testemunhar para ele que estava com Jesus. Que conheceu Jesus. Que era tudo verdade, como ele disse, que está escrito pelos profetas lá atrás. Tudo o que eles escreveram se cumpriu. Jesus veio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Eu vi, eu estava lá. Aí esse homem fala: poxa, então... Pedro fala: tem água aí suficiente, vão batizar. Enquanto isso eles foram cheios do Espírito Santo. E é interessante que se você ler o capítulo seguinte, você vai ver que Pedro volta lá para o concílio, e chegando lá os líderes falam para ele: escuta, Pedro, eu fiquei sabendo que você está pregando para gentio. Como assim, rapaz? Você está agora se misturando com o gentio. Aí ele vai explicar tudo o que aconteceu, a visão que ele teve, todas as coisas que Deus colocou no coração dele. Aí as pessoas que estavam inquirindo falam: bom, então tá bom, você está falando, Deus falou, tá ótimo. E dali para frente a igreja começou a crescer muito mais, mas muito mais. Eu posso te citar aqui outros testemunhos, outros textos. Que um deles, por exemplo, em Atos 1:8, acompanha aqui no telão, Jesus falando para eles, antes de subir, disse: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quando eu leio esse texto, eu lembro de um irmão missionário, que eu conheci muitos anos atrás.
que ele tinha o desejo de ir para a África. Conheci ele através de um outro pastor amigo, tem o desejo de ir para a África, tem um chamado para a África, e não estou aqui para falar mal, longe disso, mas isso é fato. A nossa igreja ajudou, como outras, bancando ele lá durante uns 4, 5 anos. Ele, um belo dia, depois de 4 anos, ele já tinha vindo para o Brasil, acho que 2 ou 3 vezes, não quis que o filho dele nascesse lá, porque lá era muito ruim e tal, trouxe para o Brasil, aí depois voltou, enfim. E eu me lembro dele quando eu li esse texto, que Jesus está dizendo aqui claramente: vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, tipo, na tua casa. Vocês vão ser minha testemunha na sua casa, para os teus familiares. Lembra daquele cara endemoniado, o famoso gadareno, que estava cheio, possesso de demônios? Quando eles se jogam aos pés de Jesus, eles falam: manda a gente ali para os palmeirenses, desculpa, para os porcos, né? Viva Santos! Para os porcos ali. E eles foram, e aquele homem são, liberto, ele se coloca ali do lado de Jesus, e quando o povo vê aquela situação, fala: não, é melhor o senhor ir embora daqui, melhor. E ele quis, Jesus falou: não, volta para a sua casa e anuncia para eles o que Deus fez por você. Tipo assim, vai testemunhar primeiro lá na sua casa. Segundo, Judéia e Samaria, vizinhos de Jerusalém. Depois que você testemunhou na sua casa, você vai testemunhar agora para os teus vizinhos. E depois você vai para os confins da terra. Eu falei desse missionário porque depois de muitos anos a gente ficou sabendo que nem para a família dele ele falava de Jesus. Ao contrário, infelizmente a gente descobriu algumas mentiras. Ele voltou para o Brasil. A última informação que eu tive dele é que ele tinha voltado para as drogas. E graças a Deus parece que... Graças a Deus no sentido figurado. Foi parar no hospital, passou por tratamentos, enfermidades, ficou com algumas sequelas, porque ele não entendeu o que é ser testemunha de Jesus. Testemunha de Jesus, em primeiro lugar, fala a verdade. Ele não fica mentindo. E aí entra a pergunta que eu faço para a gente pensar aqui hoje. Que tipo de testemunho nós temos dado por aí fora de Jesus? Lembrem-se, nós somos testemunhas. Nós somos suas testemunhas. Amém? Amém. Tem alguém que já conheceu Jesus aqui? Jesus já fez alguma coisa na tua vida? Você tem falado para as pessoas: olha, vamos lá na igreja que você precisa conhecer Jesus. Eu estava vendo um vídeo, eu ia mandar hoje para os irmãos aqui da igreja. No fim, acabei não dando tempo, muita correria da manhã para chegar aqui e tal. Quem sabe mais tarde ou amanhã eu passo. Pequeno vídeo, que até o nosso irmão Alvanir, que pinçou da internet e colocou no grupo lá de Saltinho. E eu achei interessante porque esse vídeo é uma entrevista de um pastor com um cara de um podcast muito famoso. E esse podcast muito famoso, o nome dele acho que é Igor, se eu não me engano, barbudo tal, muito conhecido, muita gente vai lá, famosa. Eu já assisti vários outros testemunhando lá e tal. E aí ele questiona esse pastor, acho que é o pastor Rodrigo, se eu não me engano, Rodrigo Silva. Ele questiona ele falando o seguinte: eu não entendo esse negócio de vocês quererem convencer pessoas de outras religiões e tal, de que tipo a religião de vocês é melhor e tal. Desculpa, eu não consigo entender. E esse pastor, muito inteligente, ele disse assim: você tem aqui a propaganda do Insider, né? Acho que é Insider, propaganda de camiseta, roupas e tal, né? Falou: tem. Por que você tem? Porque realmente a camiseta é confortável e tal, né? Mas por que mais?
Porque também eles pagam, né? Eles ajudam a sustentar aqui o podcast. Por isso que eu tenho eles aqui. Então, quando você fala da Insider, o que você diz? Não, que é uma excelente camisa e tal. Até porque eles estão me patrocinando. Aí ele falou, você sabe por que eu falo de Jesus? Porque Jesus mudou a minha vida. Perdoou os meus pecados. Escreveu meu nome no livro da vida. E Ele vai voltar para buscar a sua igreja. É por isso que eu falo, que eu quero o bem das pessoas. Você não quer o bem das pessoas falando dessa marca? Sim, eu quero o bem das pessoas falando de Jesus. Porque Ele mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua. A verdade é que as pessoas não têm mais, hoje em dia, você não vê as pessoas com esse desejo de falar de Jesus. Você vê as pessoas hoje preocupadas com a sua vida. Você vê que hoje aqui mesmo faltou um monte de gente. Aliás, a nossa igreja ultimamente está campeã em falta de pessoas nos domingos, ao menos nos domingos. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8, acompanhe aqui. Paulo disse o seguinte, escrevendo a Timóteo, portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Não se envergonhe, não tenha vergonha de falar de Jesus. Por quê? Porque você é testemunha, você sabe o que Ele fez na tua vida. Você crê que Ele está vivo, você crê que Ele ressuscitou, amém? Crê ou não crê? Então não tenha medo, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, Paulo diz, que sou prisioneiro dEle. Mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus. Ou seja, não tenha medo, não tenha vergonha de falar que Jesus, Ele existe, que Ele está vivo. Você quer prova disso? Olha para mim, olha quem eu era, olha quem eu sou hoje. A minha vida foi transformada, se é que a tua vida foi transformada. Hoje a gente vive no meio de crente meia boca, um pé no mundo, um pé na igreja. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta ele xinga, ele fala palavrão. No domingo ele está na igreja ali, parece um santo. Você não pode viver uma vida dupla, você tem que testemunhar onde você estiver. E não é fácil ser cristão. Porque durante o dia, durante a noite, você vai ser provado. Vão fechar você no trânsito, vão querer te dar um golpe, vão querer falar mal de você ou vão falar mal de você. Sabe? Vão vir circunstâncias difíceis para mim, para você como vem. Mas como servos e servas de um Deus vivo e poderoso, Deus vive e poderoso, Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele está aqui com a gente hoje. Como servos dEle, nós vamos continuar firmes no propósito de testemunhar. Sim, Jesus morreu, mas ressuscitou. Mas você crê nesse negócio do mundo acabar? Eu creio que Jesus vai voltar. Poxa, e quando Ele vai voltar? Eu não sei. Eu só sei que se eu morrer hoje, firme do jeito que eu estou, firmado na palavra dEle, eu vou me encontrar com Ele. Se Ele voltar, eu vou subir para encontrá-lo. Ah, eu não creio nisso. Problema seu. Eu acho que se você fosse inteligente, você deveria crer. Porque a volta de Jesus está cada vez mais próxima, segundo os fatos e segundo a Bíblia. O salmista, lá atrás, também declarou. Salmo 119, 46. Falarei dos teus testemunhos diante de reis, sem ficar envergonhado. Tipo assim, eu vou testemunhar, eu sou testemunha viva. Em Atos 10, 42, Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a Ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Então, eu creio, Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele mudou a história da minha vida. Por isso que Jesus falou em Mateus 5,16, assim brilhe a luz de vocês diante de homens, ou dos homens. Para quê? Para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Por último, a declaração de Paulo, que serve para mim e para você. Paulo declarou o seguinte, nós devemos alcançar aquilo para o qual nós fomos alcançados. Nós já alcançamos, fomos alcançados por Jesus, vamos alcançar outras pessoas. Vamos seguir avante, vamos permanecer firmes na presença do Senhor.
Último texto para a gente encerrar, Filipenses capítulo 3, versículo 12 diz: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também eu fui alcançado por Cristo Jesus. Versículo 13: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo quis dizer? Irmão, a gente precisa entender que Jesus alcançou a vida, nos livrou do mal, do pecado, da morte, para que a gente pudesse viver uma vida plena, saudável. E nessa vida, lembrar de testemunhar. Lá no trabalho, lá nos seus vizinhos, sua parentela, as pessoas com quem você se relaciona diariamente. Ai, pastor, mas é que eu tenho vergonha. Não se envergonhe de falar do evangelho. Ah, pastor, mas eu não sei como é que eu falo. Pega folheto na portaria, pega marcador de livro, leva, entrega. Ó, para você. Você tem carro, você para no farol, vê um monte de gente te oferecer alguma coisa. Além de você comprar lá, oferece. Ó, vamos fazer uma troca, eu te dou isso aqui e eu compro um negócio seu. Ele está aí. Mas testemunhe, meu irmão, nós somos chamados para testemunhar. Tem um monte de gente morrendo, gente que a gente conhece, que está morrendo sem Cristo Jesus. E nós precisamos testemunhar. Se é que Jesus fez alguma coisa por você, por mim Ele fez. É por isso que eu tenho falado aqui, falo lá fora. Jesus Cristo salva. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo está vivo, está presente, e Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja, do qual eu faço parte. Meu irmão, eu estou te trazendo essa palavra hoje para você lembrar, você é testemunha. Você precisa começar a testemunhar o que Cristo tem feito por sua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos ficar em pé então, em nome de Jesus. Eu sempre falo aqui que Deus tem propósitos para nós, isso é bíblico, e Ele tem. E um dos propósitos de Deus é que eu e você testemunhemos em todo lugar o que Cristo fez por nós, por mim. Já falei aqui, já contei várias histórias da minha vida, quando eu trabalhava no banco, final de expediente, os caras iam para o bar, e cervejinha, e petisco, e tem até um rapaz lá que ele não falava muito bem, ele falava, chegou na hora dos petiscos, né? Vamos comer os petiscos aqui, né? E eu chegava, chegou o irmão Fanta, chegou o Fanta, cheguei, dá uma Fanta aí. E eu bebia Fanta, e os caras falavam, e davam risada, e falavam mal do gerente e tal. Eu bebia minha Fanta, 15 minutos depois eu ia embora, para ninguém falar assim, esse cara é crente e não se mistura. Não, eu me misturava. Na verdade eu estava no meio deles. Mas quando a coisa ficava pesada, precisava xingar, falar, palavrão. Gente, estou indo embora, Deus abençoe até segunda. Porque eu fui chamado para testemunhar. Eu falei aqui ontem no negócio, na apresentação os irmãos cantaram aqui, a gente cantou do Real Viver. Eu abro às vezes o canal do YouTube do grupo, eu vejo pessoas testemunhando. Eu falei ontem de uma subgerente da minha época, que eu dei um disco e anos depois ela ouviu o disco num momento de desespero e se converteu a Cristo, para a glória de Deus. Dia desse eu vi um outro testemunho de uma pessoa que trabalhou no banco, eu nem me lembro muito dela, mas ela escreveu lá, conheci o Diego, ele trabalhava no banco com a gente, ele sempre falava de Jesus, sempre foi respeitador da família e tal, e a gente cantou, depois que ele me deu um disco, cantava as músicas deles lá do grupo, na nossa igreja lá, na mocidade. Olha aqui quanto tempo que faz, na mocidade, né? Enfim, bons tempos, né? Eu estou falando por quê? Porque eu sou melhor do que vocês? Não sou melhor. É que além de toda a minha vida que eu vivi, eu também tinha tempo para falar de Jesus para as pessoas.
E essas cadeiras que estão vazias, elas poderiam estar cheias se eu e você chamássemos mais pessoas para vir aqui, para conhecer o Jesus que você diz que conhece, que você diz que mudou a história da tua vida. Então, se você conhece e mudou a história da tua vida, você precisa começar a mostrar isso para as pessoas. As pessoas precisam começar a ver isso em você. E não é a prosperidade como, nossa, você viu? Agora eu tenho Jesus, eu tenho um carrão. Agora eu tenho Jesus, eu moro no Alphaville, como muitos tontos falam por aí. Não, 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 não. Jesus diz que a vida do homem não consiste naquilo que ele tem, e sim naquilo que ele é. E nós somos o que somos porque Deus teve misericórdia de nós, dos gentios, enviou Jesus que morreu, que ressuscitou. Esses apóstolos foram testemunhar em tudo quanto é lugar. As pessoas se converteram, continuaram testemunhando. Séculos se passaram, pessoas continuaram testemunhando. Jesus existe, Ele está vivo, Ele morreu, mas ressuscitou. Eu sou prova disso. Eu não vi Jesus. Jesus falou: bem-aventurados aqueles que não me viram, mas creram. Aqueles que não me verão, mas creram. E nós cremos, eu creio, Jesus está aqui com a gente hoje, aleluia, vivo, Jesus está aqui hoje, vivo com a gente, a Ele toda a honra e glória, aleluia. Nós fomos chamados para testemunhar, que Deus te use, te capacite, onde você estiver, que você seja uma testemunha, não se envergonhe. Porque teve uma época que Jesus falou para os seus discípulos, e quando a gente for parar nos tribunais, no lugar, falou: não se preocupe, porque Deus vai colocar no teu coração o que você tiver que falar. E Deus está te capacitando. Você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida. O Espírito já foi derramado sobre a tua vida. Se você recebeu Jesus, você tem o Espírito Santo. Só você buscar mais a presença dEle, orar mais. Ele vai começar a te revelar, te encher, te capacitar. Irmão, resgata aquele fogo, aquele desejo que você tinha lá atrás quando você se converteu. Porque quando a pessoa se converte, nossa, ela quer trabalhar, ela quer ajudar. Só que o tempo vai passando, ele vai se envolvendo na igreja, aí tem um fofoqueiro daqui, um linguarudo dali, e começa a criticar um aqui, começa a criticar outro ali. Aí você vai ouvindo aquilo e fala: eu pensei, irmão, igreja é assim. Igreja perfeita é só nos céus. O pessoal pode trocar de igreja, mas igreja perfeita é só nos céus. Toda igreja tem problema. A questão somos nós. Se nós entendermos para que nós somos chamados e começarmos a falar de Jesus, meu irmão, até o final do ano, e eu me lembro da pregação aqui, dia 31 de dezembro de 2024, o pastor Marcos esteve aqui com a gente. Ele falou assim: irmão, se o ano que vem, 2025, cada um de vocês ganhar uma vida, essa igreja vai duplicar. Ou seja, Deus te chamou para ser uma bênção. Pastor, mas eu não sei falar. Começa a orar. Vem aqui na terça-feira, que só vem os mesmos sempre, os poucos que vêm são sempre os mesmos. Começa a vir na terça, muda a história da tua vida, vem orar. Começa a declarar sobre a tua família, começa a declarar sobre os teus vizinhos, os teus amigos, as pessoas com quem você trabalha. Começa a orar. Ah, por que eu tenho que vir aqui? Porque na tua casa você não ora. São poucos os que oram em casa. Quando você tem um compromisso, eu vou orar. Então, busque ao Senhor enquanto você pode achar. Deixa Deus usar a tua vida. Fala de Jesus para as pessoas. Está vendo? Se eu falasse assim: Deus vai encher o teu bolso de dinheiro, todo mundo, aleluia, glória a Deus. Agora, deixa Deus usar a tua vida para ganhar outras vidas. Aleluia, amém, aleluia. Irmão, tira essa mentalidade que as pessoas têm de igreja hoje, de só para a igreja pedir. Como eu já preguei aqui 2, 3 domingos atrás, vai para a igreja ou vem para a igreja para adorar, para agradecer o que Deus já fez por você e por mim. Amém? Se é que Ele fez, e se Ele fez, nós vamos orar agora. E eu peço que você se coloque diante de Deus e fale assim: Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo. E eu quero, Deus, daqui para frente, eu quero realmente ser uma testemunha, porque eu creio que Jesus morreu por mim, eu creio que Ele ressuscitou, eu creio que Ele está vivo,
eu creio que os meus pecados foram perdoados, eu fui batizado, eu creio que o meu nome está no livro da vida, eu creio que quando eu morrer eu vou encontrar com Jesus, ou quando Ele voltar eu vou estar com Ele. Eu creio, é isso que eu creio, é por isso que eu vou na igreja, para agradecer a Deus por tudo que Ele já fez por mim. Amém? Feche os teus olhos, fale com Deus, é você e Ele, em nome de Jesus.